Salve, salve, meus amigos. Execução Fiscal em Curso, iniciando mais uma live, desta vez no nosso tradicional horário das 19h47. Dessa vez com uma pauta muito interessante, né? Tratarmos do recurso especial com um foco na execução fiscal e para tanto rechamei o verdadeiro mestre do recurso especial, meu amigo Giovanni Fialho, do perfil Advogado Superior, que eu já vi que entrou aqui. Eu vou já convidá-lo a participar. A galera vai entrando aqui, me acenem, me deem aí um ok se está tudo bem com o nosso áudio e vídeo. Eu creio que sim. Vou convidar aqui o Giovanni. Convidei, bacana. Vamos iniciar a nossa conversa, uma pauta urgente. Eu não sei o que é mais complexo. Se ter um recurso especial admitido, Giovanni, se ter um Boa recurso noite! especial admitido ou se é uma execução dominada, eu não sei o que é mais difícil. Muito boa noite. Muito boa noite. Quero te agradecer imensamente a disponibilidade, a acolhida do meu pedido, assim, com entusiasmo. Eu fiquei muito honrado aí pelo teu aceite. E essa é um assunto, eu sou teu admirador há muito tempo, desde antes de eu ter o meu próprio perfil, Giovanni. Eu É acompanho teu mesmo? trabalho. É verdade, pelo menos que eu puxe pela minha memória, pelo menos uns 2 anos que eu acompanho o teu trabalho, porque justamente o recurso especial é uma das maiores dores do processo civil. Se, talvez eu arrisco dizer que é a maior. E a execução fiscal, que é o meu assunto, por sua vez, também é extremamente complexa, que joga o devedor, o contribuinte naquele curral ali meio prensado, né? Sem muita margem, né? Com aquele afunilamento das possibilidades. Então, tratar isso aí eu acho maravilhoso. Te agradeço o convite. Olha, que bom estar contigo aí nessa nossa conversa aí. Seja muito bem-vindo aqui ao Execução Fiscal em Curso. Obrigado pelo convite. Realmente foi quando nós nos falamos, logo aceitei. Falei, nossa, sem dúvida alguma, eu gosto dessa ideia. E eu gosto de uma ideia que você propõe, que é abordar recurso especial, a minha área, em assuntos específicos. Por que isso é Isso. interessante? Porque eu falo sempre, o recurso especial ele é transversal a qualquer matéria. É. Por exemplo, criminal. Às vezes perguntam, mas não tem só criminal? Não tem diferença. Na verdade, lá tem É. até algumas peculiaridadezinhas. Prazo, preparo, sabe? Coisinhas muito poucas. Mas Sim. essencialmente é tudo igual. Mas na hora que a gente pega ali, aquele problema que mais acontece na execução fiscal, como é que a gente encara isso no resto? Aí as coisas começam a ficar mais iluminadas, né? A Mas eu gente está agradeço demais alinhado, pelo porque convite. E eu só sim. fiquei pensando numa coisa: se dizem que Hã? execução fiscal é complicado e que resto é complicado, das duas, uma. Ou a gente anula as duas aqui, ou então É, potencializa, bota ao quadrado e aí liga tudo. é, isso é tudo coisa bem complicada mesmo, né? E eu estou numa rodada de conversas, assim, com verdadeiros especialistas, não só especialistas de Instagram, mas que sejam autoridade no mundo offline também. E que tenham uma presença online forte, né? Ontem, com uma conversa com um amigo que é procurador regional da República para falarmos de lavagem de dinheiro. Hoje, recurso especial. Semana que vem temos uma outra bacana também ainda na área recursal, mas eu não vou dar muito spoiler. E realmente, é assim, a gente enfrenta nessas dificuldades, assim. E às vezes me perguntam assim, o que eu devo fazer? Será que já pré-questiono? Enfim, quero te perguntar primeiro, assim, te pedir para te fazer uma apresentação aqui para o meu pessoal, um pouco do teu trabalho, né? Como é que é a tua história, o teu trabalho aqui na rede social, enfim, um pouco das tuas atividades para eu te fazer umas perguntinhas aqui. Podem ser simples, Então mas vão ser muito vamos lá. úteis. Para quem não me conhece ainda, né? Sou Giovanni Fialho, tenho 36 anos e eu passei 12 anos como assessor de ministros no STJ, concursado. Lá naquela época, em 2008, quando eu fiz o concurso, eu lembro que eu fui o primeiro lugar na redação nacional até. E depois de um tempo muito inquieto,
eu fui atrás de outras coisas, tenho até formações em outras áreas, área financeira e tal. E eu fui atrás, falei, cara, vou ter que fazer um curso, porque o pessoal perde muita oportunidade nos recursos. Tem muita coisa que é bobagem praticamente, na prática, Uhum. mas que complicam. Então, como é que a gente vai fazer isso? E essa ideia foi crescendo ao longo dos anos, fui desenvolvendo o advogado superior, um dia vinha a público, já tenho 3 anos aí a público com o projeto, cresceu bastante, hoje nós estamos batendo 13 mil alunos Fantástico. nos cursos pagos, fora os cursos gratuitos que a gente já deu e tudo. E eu resolvi largar o serviço público, apesar de concursado, e voltei para a Uhum. advocacia. Tem aí mais ou menos um ano, trabalhando essencialmente com recurso especial, né? E fase recursal Sim, como um todo. que legal. Um breve Fantástico. resumo. Isso aí eu acompanho teu trabalho há bastante tempo e o conteúdo que tu disponibiliza, assim como o meu, né, já traz uns insights bem legais, né? Eu já baixei uma vez um e-book teu, lá tem umas dicas bem legais, uma série, não sei se era um 11 ou era um número 12. assim de 12, isso. 12. 12 dicas essenciais sobre recurso especial que realmente ajuda para quem tá querendo ingressar nessa. Que a advocacia na área recursal, né, especialmente perante os tribunais superiores, é um nicho assim, é extremamente complexo, mas muito interessante, que pelo que eu vejo nas suas publicações é onde tu está atuando, né? Uma advocacia nos tribunais superiores. Né? Recursal como um todo é o meu Ah, foco, tá. mas Ah, essencialmente pela experiência, pela expertise, tribunais superiores, óbvio, jurisdição superior. E é uma coisa claro. tão curiosa, se já me permitir, adiantando, se eu falar Claro. demais, eu falo demais. Se Não, você não, cortar, eu também. Pode falar. tem uma coisa que eu achei tão curiosa, porque nós temos os ramos do direito conhecidos, os mais tradicionais, e quando eu vim para a advocacia, comecei a organizar a vida, né? Aí faz um Sim. cadastro aqui, o sistema de acompanhamento de processo, cadastro não sei o quê. Em qualquer lugar eu comecei a perceber uma coisa que só naquele momento me chamou a atenção. Quando qualquer cadastro de sistema, registro e tal, qual a área do escritório? Aí tem lá várias áreas. Aí eu olhava e falava assim, o que eu vou colocar aqui? Teve uma que eu fiquei parado assim, o que eu vou colocar aqui? Porque eu trabalho com uma área que é todas essas, mas não é nenhuma dessas. Só imagino. Então, geralmente você não tem assim, um escritório especializado em processo civil, em processo penal. Não, ele é penalista. Uhum. Caramba, a fase recursal como um todo, me parece que ela é negligenciada, assim como outras áreas também. E eu também não sou defensor do tipo, tudo tinha que ser analisado na faculdade, porque a vida não é assim em nenhum curso, Não, não é, não. né? Execução fiscal. A gente tem uma É. ideia Ninguém de tem isso na processo. graduação. Não tem. Eu lembro que eu fiz execução fiscal, estudando execução fiscal, quando eu fiz em 2009, barra 2010, a minha primeira pós em processo civil. Aí eu tive um módulo de execução fiscal, Aham, né? sim, E aí daí o estudo começa a ficar mais específico. Mas na parte claro. recursal, nós temos ainda um hábito de achar que vai fazendo. Eu sou especialista em família, então eu vou tocando o processo e Sim, passo os recursos. E aí o que acontece, com o maior carinho eu faço isso, falo isso, não é agressivo, faz besteira. Por quê? sim, erra. Porque eu não sei. Claro. Hoje mesmo, olha que coisa curiosa, gente. Eu trabalho com recurso. Engraçado que desde a faculdade, quando eu fiz um semestre de recursos em processo civil, meu olho brilhou e eu falei, uau! E eu mal sabia que viria passar no STJ e tal. Na época eu era concurseiro. Então, Sim. aí o que acontece? Hoje, uma determinada situação aconteceu no escritório, tem um caso, e a gente não atua em primeira instância aqui no escritório, Uhum. né? E tem um caso de uma pessoa próxima que entrou no juizado. E aí entraram com recurso inominado, aí ela me pediu, a gente só assinou a defesa e tal, ganhou, tá tudo certo. E aí aconteceu uma coisa muito boba, mas que eu olhei e falei, gente, como a especialidade é algo tão determinante. Baixaram os autos após o trânsito em julgado e o juiz intime-se à parte para o que quiser requerer no prazo de 5 dias. Eu olhei e falei assim, e agora? O que eu faço? Uma coisa simples. Tem muitos colegas que vão estar olhando e falando, não acredito. É. Gente, não atuo, não Claro. tenho experiência. Então a gente fica assim, o que eu faço, né? Liguei para uma Uhum. amiga e a gente pesquisou um pouco, falou, não, então tá.
Porque a gente está fazendo esse caso, foi só para ajudar Sim. mesmo. E É, aí, como é curioso, né? eu Imagina se eu digo vou falar de sempre. execução fiscal, só vou ouvir. É aquela coisa, né? Meu pai fala que o cachimbo entorta a boca. E a gente fica com aquele viés, né? Sempre com aquele olhar focado no assunto do interesse, do assunto profissional. Eu sou apaixonado pela execução fiscal, estou 19 anos em cima dessa matéria, porque eu realmente adoro a matéria. Nunca me afastei, nunca me removi, né, dessa matéria. Às vezes substituí aqui e acolá em outras varas, tributário e tal, mas a gente vai perdendo aquele traquejo. Realmente entendo perfeitamente, não tem problema nenhum, porque se me colocar no previdenciário, no civil ou no crime, assim, o beabá até posso fazer. Agora, assim, os meandros realmente a gente perde. E esses meandros que entortam a boca, que eu me identifico muito com o teu perfil, porque são conhecimentos muito peculiares que o generalista que trabalha com processo civil ou mesmo o tributarista comete erros que eu vejo nas execuções fiscais que, olha, não precisava ter cometido esse erro. Poxa, que pena que aqui, pô, mas aqui faltou aquele pedido. Aqui, poxa, por que não trouxe aquela prova que era a prova que resolvia a questão? E a gente vai sempre, né, treinando o olhar, e eu acho que tanto o meu trabalho nas execuções, que eu ouso dizer assim que 99% de todos os problemas possíveis em execução fiscal já passaram pela minha mesa no tempo do processo físico ou na minha tela, né, mais de 10 anos em processo eletrônico, eu já resolvi. Por isso que eu digo até no meu curso que resolvo até 99%, que sempre tem aquela uma coisa que talvez eu nunca tenha visto. Então seria audácia da minha parte dizer 100%, mas 99% são coisas que se repetem. E a gente vai treinando o olhar. E ao mesmo tempo, são conteúdos que tanto o meu quanto o teu perfil eu percebo ter esse ponto em comum, que não estão à disposição do grande público, esse conhecimento muito específico. Eu tenho isso com a execução fiscal. O cara que faz uma pós de tributário, muitas vezes está acompanhando o meu trabalho, meu conteúdo gratuito, né, os meus vídeos no YouTube, os conteúdos aqui, as lives, porque tem insights que nem na pós ele viu e que não vai ver, e que é só de quem realmente vive aquilo, aquelas minúcias, assim, que tem aquela intimidade. E o recurso especial é isso aí ao quadrado, né? Para usar a fórmula matemática, né? Que ele tem várias sutilezas, assim, né? Eu ouso dizer, eu não sou especialista na via recursal, porque eu sou juiz de primeira instância, mas eu ouso dizer que o cara vai fazer uma pós de processo e possivelmente eu ouso dizer que não vai ter esse conteúdo que tu tem, assim, das minúcias, tem aquela coisa enfronhada, assim, né? Tem aquela intimidade com essa matéria. Daí que é a riqueza desse trabalho online, de poder compartilhar esses que são conteúdos verdadeiramente transformadores, porque vê só, no recurso especial não ser admitido por uma bobagem, gente, dá muita pena, né? Dá muita Dá pena. muita pena. Teve um caso, tem vários casos, né? A gente vai acumulando experiência, Claro. né? Eu passei aí, e nem acho que eu seja o mais experiente, mas foi a minha vivência em 12 anos no STJ. Eu analisei aproximadamente 18 mil RESPs, que é a principal veia de Claro. acesso ao STJ. Então, óbvio que é o que mais se analisa lá dentro. Sim. E teve um caso que me chamou muita atenção. Muita atenção. Eu lembro que era um RESP tirado em sede de embargos à execução. E tinham duas teses naquele RESP. Uma delas não fazia sentido no mérito, já tinha jurisprudência no mérito. A outra também tinha jurisprudência no mérito favorável à tese dos embargos. E o tribunal julgou contra. Então ele ia reformar aquele acórdão. Olha Maravilha! só. Maravilha! Mas qual era a questão? Aquela execução de aproximadamente 5 milhões de reais, os embargos, com aquela tese, ia ter ali, eu fiz um cálculo aproximado, não é tão exato, um cálculo aproximado de 3 milhões de reais iam cair com aquela tese sendo provida. Um Olha só. benefício econômico vultoso, 3 milhões. Impressionante. Legal, ótimo. E É. aí os honorários em sede de embargos à execução são com base no proveito econômico obtido. Então, 3 Isso. milhões, se ele pega 10%, ou ainda era no CPC anterior, fixasse em 5%,
A gente está falando que o advogado ia levar 150 mil ali. Aham. Resumo, RESP não conhecido porque ele não disse qual era o dispositivo de lei federal violado. E Ai, isso meu Deus. aos montes. Sabe? E é curioso porque quando eu estava em 2009, eu tomei posse, em fevereiro de 2009. Alguns meses depois, eu sou muito observador. Fico observando as coisas ali até formar minha opinião. Eu me lembro que alguns meses depois, eu ouvi uma colega já muito mais experiente, com quem eu aprendi muitas coisas lá no início, ela comentando em tom de brincadeira, assim, no meio de um café e tal. Ô, fulano, vamos para um outro colega, vamos montar um curso aí para a gente passar umas dicas para os advogados, que é incrível a gente ver a quantidade de direito perdido. Aí ele brincou e falou assim, uai, bora? Porque dá certo, a gente até vai embora daqui. E foi naquele bate-papo de brincadeira, a primeira vez que eu ouvi. Falei, pô, um curso. Eu nem conhecia ainda direito RESP. Eu estava ali nos meus Sim, primeiros dias. Sabe, aquela história nunca saiu da minha cabeça. Olha que coisa. olha só. E aí eu acho que eu fui lá e fiz o primeiro, né? E É, é interessante na execução fiscal, vou trazer um pouquinho para o nosso tema claro. em comum, tá? Por que é interessante a execução fiscal em sede de RESP? Porque tem algumas situações que acontecem, algumas matérias que já foram decididas e que muitas vezes gera dúvida. Por que foi decidido isso aqui? Se seria em tese súmula 7. Súmula 7, para Hum, quem não está habituado, é aquela famosa súmula que não pode ser analisado fatos ou provas no recurso especial. E aí eu vou fazer um parêntese para dizer, a súmula 7 não é uma inimiga. Posso até não gostar dela, mas inimiga ela uhum, não é. Primeiro porque as súmulas de outros tribunais superiores, no mesmo sentido, são mais antigos. O Supremo tem a súmula 279, que diz a mesma coisa, e que ela foi uhum. editada em 1963. Já estamos indo para o Nossa. Estatuto do Idoso aí dessa súmula. Vamos para 60 anos. Então, é muito mais antigo do que o STJ criou uma súmula 7. Não. Não. E ela impede a análise de fatos e de provas. E aí, na execução fiscal, vem muito aquela ideia, por exemplo, estão ou não preenchidos os requisitos mínimos da CDA? Uhum. Como é que eu, STJ, vou pegar um processo, analisar um documento e dizer se aquele requisito está preenchido ou se não está preenchido? Não dá. Por Não, isso que ele tem jurisprudência, assim, precedentes aos milhares, sem exagero, dizendo claro. isso é súmula 7. Então, o que é interessante? Qualquer fase recursal, se eu vou na possibilidade de entrar com ela, eu tenho que preparar muito antes. Você me Claro. permite, eu gosto de muitos exemplos, metáforas, Por comparativos. favor. Isso E aqui o campo, né? O campo aqui é mais livre do que a com formalidade certeza. dos tribunais, né? Falar de coisa séria não significa ser sisudo. Eu costumo brincar o seguinte. E aí, maior respeito dentro da forma como cada um pensa na vida. Você, homem, mulher, não importa a sua identificação, tem uma determinada pessoa ali que você tem aquela atração. Eu queria dar uns beijos nessa pessoa, sabe? Eita, tá bom. E aí você tem essa atração pela pessoa mesmo, às vezes um sentimento mais estimulado. E aí você vai, né, se aproximando e tal. E na primeira vez que você é apresentado, você tem a oportunidade de ter um contato com aquela pessoa, você agarra ela e dá um beijo. Você está se conhecendo naquele dia, já era. Não vai dar certo. Não vai dar certo, além de, se for o caso, você vai até responder criminalmente, dependendo. Então, não vai dar certo essa ideia. O pessoal olha o recurso e pensa o seguinte: prazo para fazer o RESP. Bora, meus 15 dias úteis. Agora eu vou pensar no RESP. Já era. Já Vai querendo passou. conhecer a pessoa e já checar dando beijo. Não é assim. Tem ali, vai conversando, criando intimidade. Como é que isso é feito antes? O beijo, ainda mais quando ambos estão apaixonados, aquela coisa bem novela, é um ápice, né? Uma Uhum. aproximação, de um processo. É essa a ideia. Processos no sentido geral do termo, né? Uma sequência de atos. Claro. E se eu não penso no recurso lá atrás, se eu não sei que súmula 7 impede a análise dos requisitos da CDA, eu já faço, às vezes, a primeira petição, o primeiro momento em que eu me manifesto nos autos, ou até a própria CDA, de forma errada. Uhum.
E aí eu não tenho oportunidade de corrigir depois, Isso. porque já era. Então, se eu sei para onde eu vou, fica mais fácil, mais seguro. É a história do GPS. Estou numa cidade que eu não conheço. Cheguei à noite de carro. Coloco o endereço no GPS. Pô, vai ficando escuro. Tá sem luz. Tá um pouco mais rural. Puxa, vai dando medo? Vai dando um receio. Não conheço o local. Mas aí depois você descobre que o lugar é super tranquilo. É só porque ele é mais rural mesmo e não tem luz. Mas a estrada é tranquila, não tem problema nenhum. No dia seguinte você olha. Mas na Uhum. hora que chega dá medo. Então, se a gente tem ideia de onde vai, como é que funciona, tá tudo certo. Então, a ideia, para eu parar de falar um pouco, a ideia do RESP na execução fiscal, eu peguei o exemplo da CDA, mas a gente pode pegar Claro. outros exemplos. Redirecionamento da execução fiscal. Nossa. Ah, ponto doloridíssimo na execução fiscal. Fui no calcanhar agora, né? Foi dedo na ferida. O que é interessante? Tem até vários julgados do STJ sobre isso. E tem um que eu selecionei, que na verdade não é um assunto específico, né? Tem números falando sobre isso, ele está reproduzindo. E Claro. ele fala o seguinte: para quem quiser anotar, eu vou até passar o número, eu agravo interno no RESP 1831059. 1.831.059. Ele não mantém nada demais a matéria em si. E ele fala o seguinte: olha, peraí, qual é a possibilidade de ter a desconsideração da personalidade jurídica em execução fiscal? Aí ele vai dizer assim: não é possível ter a desconsideração da personalidade jurídica em execução fiscal, porque tem requisitos próprios, inclusive o redirecionamento. Uhum. Então, você vai dizer, por que ele analisou se naquele caso era para desconsiderar ou não? Ele afrontou a súmula 7? Ele ignorou a súmula 7 e analisou os casos para dizer se era para desconsiderar ou não? Se estavam presentes os requisitos? Não, nada disso. Perceba como ele fixou uma tese abstrata. Uhum. Não é possível incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução fiscal. E aí, o que eu acho mais legal? Eu gosto da engenharia reversa no aprendizado. Vamos pegar essa frase? Não é possível a desconsideração da personalidade na execução fiscal. Pega essa frase que saiu num acórdão, pega ela, coloca num editor de texto, na frente dela, escreve assim, artigo 1º dá espaço. Aí lá em cima você coloca lei fictícia. E coloca artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Fazendo essa brincadeira com qualquer decisão do STJ, isso com os informativos fica fácil, que já vem a Uhum. tese ali. Perceba como se aquilo ali, se estivesse em uma lei, no sentido estrito, ia parecer normal, porque ela é uma norma abstrata, genérica, Sim. impessoal. Ele não está falando que o seu Marcelo deve à dona Joana, que a dona Joana tem que pagar a execução fiscal lá. Não. Ele está falando que não é possível em qualquer caso. Claro que não é lei no sentido estrito. Claro que não tem uma abordagem abstrata como tem a legislação. Mas para fins didáticos, eu falo para advocacia prática. Então, Claro. é como se acontecesse isso. Então, o STJ faz essa análise abstrata daquele elemento. Ele não vai dizer se naquele caso teve ou não. E às vezes tem situações em que ele fala qual é a questão jurídica, define uma tese e fala, no caso, para analisar se isso aqui aconteceu ou não, tem que analisar o contrato, tem que analisar os fatos. Um exemplo que me Uhum. veio de cabeça aqui não é da execução fiscal, mas serve direito civil, contratos bancários. Olha, teve ou não, pode ou não pode capitalização de juros? O STJ fixou. Pode a capitalização de juros a partir da medida provisória número tal e desde que expressamente previsto no contrato. Opa, peraí. Foi após esse prazo da medida provisória tal? Foi, ótimo. Primeiro requisito preenchido. Segundo, está previsto ou não está no contrato? E o tribunal de origem não falou, não analisou esse ponto. Uhum. Então, o que ele faz? Ele não pode analisar o contrato, mesmo que para, por consequência, verificar ali. Então, o que ele faz? Fixa a tese,
para dizer que pode, a partir daquela data, e que, ante a impossibilidade de análise do contrato, voltam os autos para analisar só se está ou não de acordo, se tem ou não no contrato. Ou seja, ele fixa a tese até o limite do que ele pode fazer, e dali para frente ele volta, manda de volta para analisar. Ou, em alguns casos, não conhece pela súmula 7 e depende de alguns detalhes. Então, essa percepção é que a gente tem que cuidar desde do início. E é parecida a ideia com a execução, né? Se você faz a execução bem orientada no início, já fica muito mais suave. Claro, vai pavimentando o caminho para ver recursal. Hoje mesmo estava lendo uma ementa que causou assim um rebuliço na execução fiscal, acho que é de 2019, que o STJ pegou uma situação que foi o único caso que ele disse o seguinte: olha, nesses nossos embargos de devedor, o executado ele era muito hipossuficiente. E por ele ser hipossuficiente, né, ele era beneficiário da assistência judiciária gratuita. E a sentença extinguiu os embargos por não haver penhora. E os embargos de devedor na execução fiscal, diferente da execução do CPC, exige garantia. Exige garantia. E o STJ diz, olha, esse caso aqui, este devedor, ele é hipossuficiente, foi deferido a assistência judiciária, mas cabe ao tribunal, daí ele baixou o processo para o tribunal de origem para analisar se havia penhora, se não havia penhora, se era caso de reforço, se poderia haver reforço, porque ele tem essa coisa de determinar que os tribunais de apelação, TRFs e tribunais de justiça, são soberanos na análise dos fatos, né? Exatamente. São soberanos na análise dos fatos. Muito embora eu tenha minhas dúvidas, que às vezes parece que o STJ dá uma passadinha, assim, né? Causa fatos. Muita confusão, principalmente quando tem revaloração jurídica da prova, que doutrinariamente falando, matéria de direito, então ele pode fazer. Mas aí é um ponto que causa confusão. Sim. Mas tem, e aí, deixa eu te perguntar eventualmente... Diga. Não, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Quando são opostos embargos, ou mesmo uma exceção de pré-executividade, né, para ter uma dica prática para o nosso pessoal aqui. Vai preparar uma defesa, por exemplo, teve um redirecionamento e, fundamentalmente, hoje, a imensa maioria, acima de 90% dos redirecionamentos das execuções fiscais são por conta da suposta dissolução irregular. Suposta porque a súmula 435 diz que não localizada a empresa no seu domicílio fiscal, se presume que ela se dissolveu irregularmente. Então, ela faz uma suposição, ela inverte o ônus da prova por conta essa suposição, essa coisa em tese, assim. E aí, vai lá o codevedor, que foi citado, redirecionei com base na súmula 435 a execução em face de um sócio administrador, por exemplo. Ele vai lá, o sócio, olha, eu não pratiquei nenhum ato ilícito, eu não pratiquei um ato que violou o contrato social, né? Eu não me beneficiei dessa situação da apontada e suposta dissolução irregular. E aí tem várias situações possíveis, né? Porque quebrou, porque teve falência, porque teve uma reclamatória que esgotou o patrimônio, porque os competidores contaminaram o mercado, não consegui mais praticar meu preço, porque eu mudei o meu ramo, porque eu mudei de endereço, porque... Aí vai, né? Uma infinidade de possibilidades fáticas que ele pode discutir para tentar derrubar esta presunção que a súmula 435 estabelece, né, com relação ao redirecionamento. Ele vai tentar se defender. Às vezes, numa exceção de pré-executividade, ele pode. Olha, aqui eu tenho um contrato que me prova, né, que eu saí da sociedade antes dessa tal de dissolução irregular e a empresa se dissolveu em nome do sócio para quem eu cedi as cotas. O STJ, não sei se é 653, 623, um tema repetitivo lá, disse que o sócio que se retira, né, não responde pela dissolução que ele não deu causa, né, quando a sociedade continuou e se dissolveu posteriormente. Enfim, ele pode, por uma exceção de pré-executividade, demonstrar, olha, eu saí da sociedade em 99, eu não tenho nada a ver com esse peixe.
né? Ou eu não pratiquei um fato aqui. Bom, daí na exceção já fica mais difícil, tem que ter uma prova, ou uma prova pré-constituída, né? Pode ter uma sentença criminal que absolveu ele por negativa de autoria, por exemplo, lá na falência, ou numa sonegação. Não, diz lá na sentença que não, ele não era gestor. Olha, é uma prova bastante forte. E eu queria te perguntar, todo esse lá, para te perguntar uma coisa. Quais são as cautelas que talvez o meu pessoal poderia já adotar quando preparar essa defesa? Para tentar já palmilhar esse caminho. Sei que essa dica é uma dica de US$ 1 milhão, né? Mas são pequenos cuidados, assim, não dá para entregar todo o ouro numa uma live de poucos minutos, né? Tem que fazer teu curso, mas uma dica, assim, prática que o pessoal já possa se utilizar, né? Inclusive esse é um dos pontos, eu ri quando você falou em dica de ouro, é um dos pontos que a gente vai abordar com mais profundidade, um evento que vai ter no dia 30 de abril agora, online, e eu vou fazer somente ao vivo. Vai ser um workshop de 9 da manhã às 19 horas, ao vivo, não Nossa, vai ter gravado. É um dos pontos que eu vou aprofundar, né? A fantástico. gente chamou esse evento de Oficina do RESP até, para Ah, mostrar, apertar os parafusos. Mas olha, imperdível aí, pessoal, tem que é, participar. e vai ser a primeira vez que eu vou fazer nesse modelo, inclusive. Mas o que acontece? Um dos pontos que eu trago é lembre de Miguel Reale. Pronto, isso já entende a súmula 7. E parece provocação, porque eu Hum, falo na prática, né? Eu não tenho o viés doutrinário, mas eu trago a questão doutrinária. Por quê? Porque Miguel Reale é absolutamente conhecido, mesmo você claro. tendo ou não tendo lido, mas já ouviu falar, conhece um pouco, sabemos da ideia da teoria tridimensional. Não vou Sim, questionar a teoria, não, longe de mim, mas lembrando dela, fato, valor e norma. claro. Valor é a atribuição do aspecto subjetivo envolvido. Tirando valor, nós temos o quê? Fato Fato e enorme. norma. Não é a mesma coisa. São duas coisas diferentes. Então, se eu tenho um determinado fato do direito, a famosa subsunção normativa, a norma está aqui, o fato está aqui. O direito incidiu, mas o direito abstratamente considerado, à luz da lei teoricamente posta, ele já existia. É o que muitos chamam, e filosoficamente tem discussões, mas não importa, do direito objetivo. O Uhum. direito subjetivo só nasceria quando aquele evento acontecesse na hipótese normativa de subsunção. Antes eu tenho o direito normativo, puro, objetivo, abstrato, a lei por si mesma considerada. Certo? Para que eu estou falando essas coisas todas? Porque no momento em que eu entendo que até o Miguel Reale falava em fato, valor e norma, diferenciando fato e norma, é isso que a súmula 7 faz. O STJ analisa a norma e não o fato. O fato é de Uhum. primeira e segunda instância, com a atribuição valorativa, mas a norma abstratamente considerada, aí não. Aí o STJ entra no RESP. Aí o Supremo analisa a norma constitucional via RE, com a melhor forma de pensar num RESP desde a primeira instância. Vou dar duas Uhum. dicas, então. Um desde a primeira instância e Ótimo. outro na hora de redigir o RESP em si. Desde a primeira instância, no momento que você vai entrar no caso, às vezes já pegamos o caso em andamento, mas é o que podemos fazer, separe as duas coisas. Nós temos uma dificuldade de raciocínio lógico na hora da petição. Eu não digo que as minhas são melhores de forma alguma, todos nós estamos aprendendo, mas é algo que me chama a atenção. Não que a petição tem que ser aquela coisa quadrada, definida, porque os casos são múltiplos. Mas, se eu parto de um raciocínio, a minha conclusão tem que ser consistente com aquele raciocínio. E isso foi lá do colégio, né? Aula de Uhum. redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tanto que, em outras palavras, quando o código fala que uma petição é inepta, ou um recurso não pode ser conhecido porque não há dialeticidade, ou não há do pedido, o pedido não decorre logicamente das razões, ele está falando isso. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, quando nós temos essa ideia colocada, a gente consegue definir o que é a norma aqui, o que é o fato aqui. Eu dou um exemplo, sempre com a minha caixinha do fone, que é o seguinte, digamos que saia uma norma abstrata, dizendo incide
tributo sobre caixinhas brancas, no valor de 10% do valor pago por ela. Ponto. Não se questiona percentual, base, nada. Mas aí vem o João da Silva e fala assim, eu tenho uma caixinha branca, tenho que pagar esse imposto? Tem. Pô, mas a minha caixinha, ela tem uma tarjinha cinza. E a lei fala que era caixinhas brancas. E agora eu pergunto, são caixinhas 100% brancas? Predominantemente branca? Ou desde que tenha um rabisco branco já está valendo? Opa! Interpretação da lei. Uhum. E aí eu não vou discutir, doutor juiz, é ou não é cinza? Não é isso. Eu até posso, em alguns casos. Mas eu vou discutir o seguinte, qual é a interpretação da lei? Primeiro, quanto à questão normativa branca. Ponto. Segundo, no caso, é ou não é cinza essa faixinha? É ou não é branca essa faixinha? Ou, se for uma interpretação de, não, majoritariamente branco. O que é o majoritariamente branco? 40%, 30%, 20%, 60%? Essa daqui tem qual percentual? Aqui é 90% ou mais por cento branca. Mas, diante dessas questões, eu começo a colocar. Para a primeira e segunda instância, eu consigo levar. É cinza? É branco? É predominante ou não é? Aí vem e diz. O tribunal assenta. É predominantemente branco para fins de tributação, a caixinha com no mínimo 40% de área branca. Peraí, por quê? Qual o critério? STJ afronta o artigo tal da lei X, que ao fixar como branca a caixinha tributada, não estabelece o que é predominantemente. Qual o conceito de predominantemente à luz do dispositivo legal? Eu não falei que eu tenho uma caixinha branca, se ela é cinza, se ela é qual tipo de branco, qual a extensão, nada. Eu fiz o quê? Uma análise abstrata do direito. Aí o STJ vai te chamar e analisar o caso. Por quê? Essa é a função dele. Essa é a primeira dica. Desde a primeira instância, faça a separação. Se precisar falar de fatos, não é problema. Até porque a primeira vez que você baixa no judiciário, inicial é o momento de você declinar os fatos. Mas, se você tem uma questão jurídica, ainda mais se você sabe a jurisprudência e já tem que se preparar, já tem que colocar aqui a questão da norma, a questão do fato e a consequente subsunção. Separadamente. E aí fazer o raciocínio lógico e desenvolver isso. É a primeira dica, você já está preparando um RESP maravilhoso para evitar a súmula 7. A súmula 7 não é totalmente evitável a critério do advogado, da advogada, depende de alguns fatores, ela entra em uma complicação em alguns detalhezinhos e algumas divergências, mas 90% da situação se resolve assim. Segunda dica, na hora de elaborar o RESP. Sabe qual a melhor forma de elaborar um RESP? Eu adoro essa. Tem gente que quer me matar nessa hora. Elabore o RESP como se estivesse elaborando uma ação direta de inconstitucionalidade. Olha que coisa louca. Por que eu trago isso? Porque a ADIM, a ADC, a ADO, a DPF é abstrato. É o direito abstratamente considerado. Eu não estou discutindo a dona Joana, a dona Maria, o seu Leonardo, não. Eu estou discutindo qual a interpretação a ser dada àquele dispositivo, ou àquela lei, ou àquela emenda constitucional à luz da própria Constituição. Ou seja, lei versus lei. Ponto. Claro. E o RESP traz essa ideia. É claro que o STJ até já era muito mais antigo isso, não veio como novidade no CPC, mas foi positivado no CPC de 2015, eu acho que artigo 1034, se não me falha a memória, fala que o STJ, ao analisar o caso, ao conhecer do caso, aplicará o direito à espécie, porque aí ele vai ter que julgar o caso concreto. Isso não é novidade, está na súmula 456 do Supremo, que existe desde a década de 60 também. E aí, se você, então, vai simplesmente trazer aquela questão para análise do STJ, é que questão normativa. Então, fazer como se fosse uma DIN significa a lei abstratamente considerada. Claro. Artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil. Eu estou dando exemplos dos que eu tenho de cabeça. Mas podemos trazer exemplos de execução fiscal, se você me ajudar. Mas pegando 435, parágrafo único, fala que é permitido juntar, ao longo do processo, documentos novos.
Uhum. Posso juntar na apelação? Posso. Documentos novos. Aí você vem e diz assim, ah, mas a folhinha tal que eu juntei lá, ela é documento novo. Como é que o STJ vai analisar isso? Ele vai ter que olhar a folhinha lá para dizer se é ou se não é? Súmula 7, fatos e provas. Mas, e por isso que é importante prepará-la desde o início. Se você diz assim, ó, no momento que eu juntei, estou juntando, é permitido juntar documentos novos a qualquer momento, que inclusive na apelação, e ele é novo por esses e esses motivos, já que foi encontrado antes, não tinha acesso, foi produzido, babá. Aí o tribunal vem e diz, não importa, não pode juntar documento na apelação, ponto, o momento era lá na inicial contestação, acabou. Aí você consegue entrar com o RESP, por afronta ao 435, parágrafo único, dizer é possível a juntada de documento novo, nessa hipótese, inclusive na apelação. Aí você vai dizer para o Tribunal STJ, considera violado o artigo para que seja juntado? Não, não vai. Olha que interessante agora a petição. Se você disser isso, o STJ, mesmo que ele fixe a tese de que é possível juntar o documento novo, ele vai ter que olhar o documento para ver se ele é novo. Aí tem a famosa supressão de instância. Então, o que a gente tem que pedir no RESP? Olha, 435 parágrafo único violado, porque ele entendeu o conceito de documento novo. Aí faz o desenvolvimento jurídico. Portanto, pede o provimento do RESP para fixar essa premissa jurídica, determinar a volta dos autos à origem, para, com essa premissa, o tribunal analise se o documento é ou não novo. Fantástico. Olha a diferença. Muito. Fantástico. Agora, e da execução fiscal? O que nós temos aí de curioso para a gente trazer mais para cá? A gente tem, assim, um grande uso, assim, e chegou a se tentar essa moda, né, de tentar lá na impugnação dos embargos ou na própria inicial dos embargos, o pré-questionamento, né, o juiz tem que se manifestar sobre esse determinado ponto, sob pena de não estar pré-questionado, enfim, para fins do recurso especial. E eu queria te perguntar, é necessário, não é, que o STJ tenha entendimento de que o juiz não precisa se pronunciar, ainda depois do Código de 2015, se pronunciar sobre todos os artigos? Ele acabou mantendo, né, a jurisprudência, pelo que eu até hoje acompanhei, né, mantendo o pensamento anterior do Código de 73, que até, salvo engano, a ideia era obrigar o juiz a se manifestar sobre todos os pontos, né? O STJ deu uma amansada nisso aí, e aí não é necessário, então, que o juiz se pronuncie sobre tais e todas, tipo uma perícia jurídica, se pronunciar sobre todos os artigos supostamente violados. O devido processo, a propriedade, a liberdade, a razoabilidade, a isonomia, enfim, todos os potenciais assuntos que poderiam sustentar a tese ou da impugnação ou da inicial dos embargos, tentar limitar os embargos. E sempre se tenta, e precisa pré-questionar isso aí. E nos tribunais ainda continua, né, aqueles declaratórios meramente para fins de pré-questionamento. E eu queria te pedir para comentar um pouco sobre isso, enfim, já estamos quase uma hora aí, né, para a gente. Eu acho que com uma hora cai, né? E eu também tenho Então vou compromisso, deixar. então. Acho que essa dica é preciosa. Eu tenho um compromisso com o meu estômago, que ele já está com certo. fome. Então, Mas essa aí é preciosa. Então, essa dica vamos para a gente encerrar com chave de ouro e vai ficar salva a live também para quem quiser assistir depois. Ótimo. Vou deixar você controlando o tempo, tá? Para não me exceder. Vamos lá, alguns comentários sobre pré-questionamento. Primeiro, o STJ simplesmente segue o entendimento do Supremo que ele fixou em repercussão geral a tese 339, tenho quase certeza que é esse o número, relator Gilmar Mendes, dizendo que não é preciso que o juiz se manifeste sobre todos os pontos, desde que forma fundamentada. A análise daqui não é legal, é constitucional. E aí o STJ submete ao Supremo. Então, a ideia hoje não está no STJ, está no Supremo. Está no Supremo.
Tem divergências, debates e análises sobre isso. Curiosamente, hoje eu estava fazendo até uma petição entrando nesse assunto. E é interessante pensar o seguinte: se eu tenho 3 matérias, 3 fundamentos, 3 questões jurídicas postas, e dentro de uma dessas questões eu tenho 5 argumentos diferentes, mas complementares, da mesma questão, o que o Supremo tentou dizer é, peraí, eu, para afastar ou para acolher, não preciso falar dos 5 quanto a esse fundamento, basta falar um e é suficiente. Ok, A tá bem questão é, julgado. se são 3 fundamentos diferentes e foi analisado só esse daqui, mesmo que não analisados os 4 pontos, mas só um, este fundamento foi analisado, os outros não. Isso é difícil na prática. Tem erros, com todo respeito, de todos os lados. De petições, de decisões, de acórdãos. Porque acabou que caíram os embargos de declaração numa vala comum. A porcaria, porque não tem outro nome, dos embargos de declaração pré-questionatórios. Dá vontade, eu brinco com meus alunos, dá vontade de dar um soco nessa hora. Por quê? Porque não existe embargo pré-questionatório. Aí vem aquela ideia de que eu tenho que esgotar a jurisdição, porque senão eu não entro com o resto. Mentira! Eu tenho que esgotar a jurisdição para os recursos que são obrigatórios. Os embargos não são recurso obrigatório. Eles são um recurso integrativo se houver as hipóteses legais. Porque ele ainda mais é um recurso de fundamentação vinculada. Ou seja, se não tem mesmo, tá bom? Não tem nenhuma das hipóteses, para que você vai entrar com embargos? Não precisa. A PSJ não vai conhecer. Mentira, isso é um mito. Não existe. Você só tem a obrigação de entrar com embargo de declaração em uma única hipótese. Quando surge um tema novo ou um vício de julgamento no colegiado. Por exemplo, não foi observado o rito do 942 do CPC, ampliação do colegiado. Você tem que entrar com embargo de declaração falando, olha, tem que ampliar aqui. Por quê? Porque depois, se você entra com um resto e por afrontar o 942, você não permitiu que o tribunal se manifestasse. Aí sim não houve pré-questionamento. Fora isso, não. Então, todas as questões de mérito, se foram analisadas ou se não foram analisadas adequadamente, em regra não precisa dos embargos. Sim. Tá? Esse é o mundo ideal. Qual é o problema? Muitos querem usar embargos para ganhar prazo, e aí é uma questão extraprocessual, que também faz parte do jogo. É uma possibilidade de já ter havido um vício, o tribunal não tenha manifestado corretamente, e acaba que eles viraram essa bola de neve. E aí vem as decisões de que não, mera tentativa de rejulgamento e os justos pagam pelos pecadores. Então, nós temos um sério problema, mas o STJ ele tem muito hábito de dar provimento pelo artigo 1022 do CPC ou 619 do CPP, quando há um vício. E aí ele anula o acórdão e manda analisar. E aí vem outra questão. Mas foi criado o pré-questionamento ficto, artigo 1025 do CPC. Primeiro que ele não foi criado. Ele é da jurisprudência do Supremo desde a súmula 456, também lá nos anos 60. Ele só foi positivado pela primeira vez, que o STJ não aceitava. O Supremo aceitava. Ok, passou a vincular. Isso não significa que o STJ vai julgar tudo, não, porque tem uma vírgula naquele artigo que muitas vezes é esquecida do que vem depois dela. Então, ele vai considerar a parte integrante do acórdão, as matérias deduzidas dos embargos de declaração, mais ou menos nesses termos, vírgula, desde que o Tribunal Superior tenha reconhecido a existência de algum dos vícios. Se ele olha e fala, não tem nenhum vício, não tem omissão. Obscuridade, contradição, não tem nada disso. Não já tem está resto. afastado o pré-questionamento ficto. Além do mais, mesmo que ele entenda que houve pré-questionamento ficto, considere preenchidos os requisitos, mas se ele tiver que analisar fatos, de novo, ele dá provimento, anula e manda o tribunal analisar de novo. Mas se for só matéria de direito, como tem casos em que ele já aplicou pré-questionamento ficto, matéria de direito, adentrou e decidiu a questão, aí tudo bem. Mas não é assim aquela farra, pode tudo, né? Quando sai o código, ainda tem muita coisa em dúvida. Sim. Não há a ideia de eu tenho que pré-questionar. Isso é uma falha. É um mito. Eu não tenho que pré-questionar. Eu, parte ou advogado, não tenho que pré-questionar. Quem pré-questiona
é o tribunal. Claro. Questionamento prévio, análise prévia de um tema. Pré-questionamento não é invenção brasileira tupiniquim, não. Tem muita gente que fala isso. Pré-questionamento surgiu em 1789, Estados Unidos, quando foi editado o equivalente à nossa Lei de Organização Judiciária da Justiça Federal. E lá foi previsto pela primeira vez que um tribunal não poderia se manifestar sobre um tema acerca do qual o juiz, em primeira instância, não tinha se manifestado. Em outras palavras, Fantástico. é o pré-questionamento. E daí Fantástico. nós temos todo o direito ocidental moderno trazendo essa ideia. Né? O questionamento está aí nos nossos países, cada um com o seu tema. E olha que coisa engraçada. Às vezes vem alguém e coloca na petição uma frasezinha de destaque, tem gente que tem esse hábito, né? E bota uma frase lá do direito, da justiça, Rui Barbosa. E ataca o pré-questionamento dizendo que ele não tem previsão constitucional. Então, deixa eu dar uma notícia boa ou ruim, não sei. Foi Rui Barbosa que trouxe o pré-questionamento para o Brasil. Quando ele, em 1891, foi o autor da Constituição, da primeira Constituição Republicana. Porque desde essa Constituição, o pré-questionamento está previsto lá. E desde a Constituição de 34, se eu não me engano, está previsto com a mesma expressão que é usada até hoje. Causas decididas. Se a causa não foi decidida, ela não foi analisada, logo não foi pré-questionada. Então, quem pré-questiona não é a parte, não é o advogado, é o tribunal. E não adianta constar na sentença não ter sido analisado, porque é o tribunal que importa para a RESP. E deve o tribunal, claro, se manifestar para a gente encerrar, mediante a provocação da parte, né? E não dá para tentar salvar o processo com essa erva daninha que é o embargos declaratórios meramente para fim de pré-questionamento, que é uma coisa realmente falsa, conforme tu explicou com muito mais sabedoria do que eu. Mas eu vejo isso aí no tributário, é uma erva daninha. Aquilo ali é um problema, assim, né? Que todas, especialmente a Fazenda, usa esses embargos, não paga nada, né? Então fica insistindo nesses embargos pré-questionadores. Fantástico. Horrível fantástico. Esse nome. É, horrível. Mas olha, Giovanni, fantásticas as tuas observações, assim, coisas que eu mesmo nunca tinha ouvido falar. O Rui Barbosa escreveu a Constituição, mas escreveu para nós, que é muito importante, o Decreto 848, que organizou a Justiça Federal e instituiu no Brasil o controle de constitucionalidade, né? No modelo norte-americano. Então, para nós é um autor muito importante, assim, na nossa história, né, da Justiça Federal. Fantástico. Olha, te agradeço demais aí a tua colaboração, aí, teus conteúdos, realmente eu acho que ajudaram bastante o meu pessoal. E fica o convite para participar dia 29, né? Dia 29. 29, dia 30. Dia 30, se inscrever lá no perfil do Advogado Superior, @Advogado Superior, se inscrever para esse importante evento. Eu acho que vão aprender bastante também. Faremos a primeira oficina de RESP ao vivo, de 9 às 19 horas. Eu Fantástico. quero aproveitar que estou aqui já falando, agradecer a oportunidade. Ótimo, estou à disposição para novos temas, para novos assuntos e te agradecer mais enfaticamente ainda sobre abrir esse espaço aqui para a gente dialogar. Muito obrigado. Fantástico. Vamos fazer um print da tela aqui que eu não tinha feito ainda. Vamos. Espera aí, ó. Marca aí, ó. Um sorrisão para um print. Aê! E a galera também pode printar a tela, postar nos stories e marcar os nossos perfis, o Execução Fiscal em Curso, Advogado Superior, que a gente reposta, né, Giovanni? A gente nem combinou, mas eu já... Com certeza. Maravilha. Ótimo. Maravilha. Te agradeço muito a tua ajuda, todo o teu tempo. Fantástico, observações pertinentes. A gente aprendeu bastante. E até uma próxima, né? Quem sabe a gente faz uma rodada aí com um assunto quente. Vamos, com certeza. Tá. Vamos analisar alguns temas de execução fiscal ao longo de um tempo. Isso. Aí pode ser interessante. Eu separo um ou dois casos aí para a gente fazer uma oficina de debates. Chamo os meus alunos então tá. Sucesso aí na tua oficina. Reitero o convite pro meu pessoal e até uma próxima. Obrigadão, valeu. Obrigado, tchau. Tchau, pessoal.